Tá acreditando no Boletim Fox agora. Acreditando. Agora ele acreditou no Agora você acredita. Eu dei o Fox. crédito pra ele pelo dezembro. Ele Mas, acreditou no mas ontem. vamos pôr alguns pontos nessa situação. Mas tirando esses papos assim mais complicados do Brasil, apesar de a gente tá se sobressaindo frente ao mundo inteiro. E aí especula em bolsa em alta, os juros estão se mantendo ali. Vocês acham que com essa inflação, o que você acha disso que você tava lendo aí mais cedo? Você acha que a inflação aí, o Banco Central vai olhar e falar assim, agora eu posso cortar? É o Ou não? esperado. É o esperado pela maior parte dos investidores. Esperado é certeza, né? É o esperado. No Brasil, nada pode ser certeza 100%. Você tem um Nem o passado. Então, nem o passado. Nem o passado é certeiro. E também, né, o pessoal do mercado também tem que fazer uma desculpa pública ali pro Boletim Focus, né? Que todo mundo fala que ele quase nunca acerta, mas dessa vez ele acertou que a inflação convergiu dentro da meta, né? Em dezembro. Eles acertaram. Eu vou acertar pro seu que eu vou almoçar amanhã, mas eu vou te responder meio-dia 59. Eles acertaram. Então a expectativa é para que a inflação, se nada acontecer de muito alarmante no mercado, que a inflação continue sob controle, e também eles comecem a fazer os cortes dentro da taxa Selic, né? O Copom já prepara-se para isso, segundo as expectativas do mercado, é que a taxa Selic pelo menos chegue em cerca de 12% por ali. Até o fim do ano. Até o final do Mas ano. aí eu vou fazer um ponto. Você tá acreditando no Boletim Fox agora? Acreditando. Agora ele acreditou no Agora você acredita. Eu no dei o Fox. crédito para ele pelo dezembro. Ele Mas, acreditou no ontem. mas vamos pôr alguns pontos nessa situação. Na última reunião do Copom, o tom da ata foi bem firme. Falou assim, ó, não vou cortar. Não é, vocês estão falando que eu vou cortar? Não vou. A taxa Selic é minha, eu faço o que eu quiser. Exatamente. Né, nesse ponto. E eu vejo isso como um ponto positivo, tá? Porque desde a época do Roberto Campos Neto, até um pouco antes do Roberto Campos Neto, acho que foi o William Goldfund, que foi antes do RCN, o presidente do Banco Central, que quando no governo Temer o Banco Central jogou a taxa lá para 6%, isso começou a gerar um pouco mais de dúvida sobre quem que está seguindo quem. É o Banco Central que segue o mercado ou o mercado que segue o Banco Central? Porque na teoria econômica, o melhor dos mundos é que o mercado siga o Banco Central. Então, se o Banco Central fala que a inflação vai estar dentro da meta, o mercado tem que acreditar nisso. Porque, querendo ou não, isso é um ato de fé. Você precificar seu produto, você jogar uma expectativa, é uma fé na instituição. Se você tem fé que a instituição vai conseguir resolver o problema, ela é séria a ponto disso, você vai precificar dentro do que a instituição sugere. E até porque, se vocês já perceberam isso, mas a inflação é autorrealizável. Se todo mundo joga para 5%, ela vai ser 5 ou próximo de 5%. Né? Se todo mundo joga para menos, ela vai ser menos ou próximo do valor esperado. Uhum. Então, o mercado estava tomando conta dessas expectativas que, querendo ou não, se tornavam autorrealizáveis ou então se distorciam demais. Tanto que em todas as atas do Copom, de pegar desde quando o Galípolo entrou, antes disso um pouco, tudo que o Banco Central falava a inflação precisa, as expectativas de inflação precisam convergir para a meta. Não é a inflação precisa convergir para a meta. As expectativas têm que convergir para a meta. E aí você chega no fim do ano. Você tá vendo que o IPCA tá chegando. Aí o mercado, não, agora vai cortar. Agora, janeiro já corta. Março já corta para 13, 12. Né? Não, a gente vai fechar o ano com 9. O Galípolo chega lá, o Banco Central chega lá, o Copom chega lá e fala, não. Não é assim, não. Vai cortar quando eu quiser e quando eu ver que isso vai acontecer, vocês têm que confiar em mim. É isso que eu tô vendo. Isso. Muita gente tá falando assim, o Copom já tá abandonando a ideia de que vai cortar juros por agora, né? Tanto que a gente deve trabalhar com a Selic mais alta por um tempo até o Banco Central definir. Então fica mais incerto você prever isso até um ponto em que ele vai dar os indícios e a gente vai ter que seguir isso. O grande problema, né? Quando você chega a olhar essa tríade ali, né? Que acabam sendo 3 fatores. Você tem a inflação e a Selic. Mas no meio desse caminho, você tem ali a inflação implícita, né? Que é muito escondido. Não tem um cálculo que você vai chegar no final ali e falar assim, a inflação precisa estar em tal patamar para a gente ter um corte de Selic. Essa matemática não é exata, né? Ela é social. Então, é muito difícil de você fazer essa precificação a ferro e fogo ali, principalmente quando você
alonga esse prazo. Isso. Quando você chega num patamar de 2 anos, você já não tem uma precisão. A leitura da curva de juros, né, ela estando côncava, convexa ali, você observando a tendência de para onde ela pode seguir, ela é um fator importante. Mas quando o Banco Central tem a oportunidade de fazer um corte, a gente precisa entender a que patamar que está essa inflação. A gente falar em corte de inflação enquanto uma Selic de 15% sustentada aí ao longo desse período todo ainda tem uma inflação de 7, para 2 anos, para 4 anos. Errada. Para 4 anos, a curva de inflação está inflexível. Você está observando ali que ninguém está acreditando. E esse é o patamar, o que o Alan falou, né? A gente precisa da crença de que essa inflação futura realmente foi consolidada. Porque não adianta você descer os juros agora, falando num ponto ali, né? Trazendo a teoria da conspiração. Você realiza um corte abrupto agora de 1%. Selic, dá um baita corte ali. A marcação a mercado, do dinheiro que volta pro mercado de uma vez. A liquidez, a né? liquidez absurda que você vai ter dentro de mercado, começa a disparar os preços, o que vai acontecer? A inflação sobe. Então, um pensamento muito simples. Se qualquer um que tenha um conhecimento mínimo de economia sabe disso, os caras do Banco Central não estão sabendo? Eu espero que estejam. No mínimo. Eu tenho um SEC sim. Então, é meio que impossível você desejar ali, né? Um corte abrupto para agora, enquanto a inflação não corresponde. Quando essa inflação futura estiver um pouco mais branda, estiver descendo, estiver em downgrade real ali, aí a gente pode mensurar, né? Que vai acontecer algo relativo a corte. Mas não tem um problema real em você ficar com juros altos desde que esteja controlado. O problema da inflação com a Selic é o descontrole. Se uma não conversa com a outra, você tem instabilidade de preços. Porque no meio desse patamar ali, assim como você tem inflação em preços, você também tem os juros real. E tem gente ganhando dinheiro enquanto isso. Tá? É possível você continuar ali, as empresas estão abertas, estão cientes dos juros. Se você estabiliza os juros, é muito mais fácil para uma empresa dela trabalhar com juros altos do que você trazer uma instabilidade. Isso é verdade. E tem um ponto só um segundo, pra gente relembrar também que o principal vilão da inflação no ano passado foi o supermercado e a conta de energia. Qual a conta de energia em primeiro lugar? Vamos queimar os donos de supermercado. Calma, não é pra tanto. Em 2026, o Banco Central ele não pode se dar o luxo de pegar uma inflação voltando a aumentar, fugindo da meta, porque tá bem próximo. 4,5, que é o máximo da meta, que a gente tem ali a margem de erro, tá em 4,26. Então, pra gente conseguir fugir disso é muito fácil. E com o carnaval chegando, no impacto que ele tem no Brasil, o varejo é bem impactado com isso. Então, pro supermercado... Do nada o Eric vem com o carnaval chegando, mas tem um ponto. O cara tá esperando o carnaval. O brasileiro, o país inteiro literalmente pra se voltar ao varejo. O consumo de bebidas e de carne, principalmente. Achei que você ia falar que para pro carnaval. Também. Justamente por causa do carnaval. E aí, a gente tem um consumo muito grande nessas áreas que foram os vilões do ano passado. Então, o Banco Central não tem uma margem de erro tão pequena que ele nem pode se dar o luxo de abaixar a guarda nesse primeiro momento. Ele tem que esperar, por exemplo, até o começo de março para estabilizar o país, porque o Brasil também só funciona depois do carnaval. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né? Com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar: Raul, eu não aprendi a investir, pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça R$10.000. Investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.